Muito bem, galerinha. E aí, tudo bem? Aqui é o professor Wagner, tentando trazer para vocês aqui uma explicação sobre esse assunto que provavelmente cairá na prova de vocês, ok? Beleza? Olha só, relaxa um pouquinho, ignora um pouquinho o barulho aí, que eu ainda não tenho uma casa com uma proteção aqui sonora ou com isolamento sonoro, melhor dizendo, não é isso? Então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês então esse assunto, posições relativas entre circunferências, ok? E esse é um assunto que pode ter gerado um pouquinho de dúvidas em vocês, pois não está exatamente no livro, mas que a gente, quando estuda circunferências, precisa estar bem atento a esse conhecimento, beleza? Bom, vamos lá. Aqui a gente está tentando fazer esse vídeo não tem uma iluminação perfeita, mas a gente tenta fazer o melhor para vocês. Vamos para o primeiro caso? Esse aqui é o nosso primeiro caso, ok? Nós temos aqui, então, circunferências externas. Circunferências externas. Aqui eu tenho a circunferência 1, aqui eu tenho a circunferência 2, eu tenho o raio Rzinho da primeira circunferência, o raio Rzão da segunda circunferência e ainda tem uma distância aqui entre eles, ok? Agora, se eu pegar a distância entre os centros dessas duas circunferências e chamar de D, o que você pode perceber? É que essa distância é exatamente maior do que a soma, porque se eu pegar o raio aqui, ó, o raio vai até aqui, essa aqui o raio vai até aqui, e se eu somar esses dois raios, será menor do que essa distância D. Por isso que nas circunferências externas, a gente diz que a distância entre os centros vai ser maior do que a soma dos seus raios. Está escrito aqui, né? A distância entre os centros tem que ser maior do que a soma dos seus raios. A letra aí está legível ainda? Dá para ler? Dá para ler nesse negócio. Vamos então para o segundo caso, sem muita enrolação, adiantando aqui para o nosso vídeo não ficar longo, né? A segunda situação que nós temos é quando nós temos circunferências tangentes externas. Circunferências tangentes externas, eu tenho aqui a circunferência 1, circunferência 2, ok? O raio da primeira circunferência, o raio da segunda circunferência e a distância D entre os seus centros. Elas são tangentes por quê? Porque você tem apenas um ponto de interseção entre as duas circunferências. Está aqui, ó, o ponto P é o ponto onde elas se tocam, né? São o único ponto que elas vão se tocar. Por isso que a gente diz que elas são tangentes, tocam apenas em um ponto. E aqui o que a gente tem, o que a gente pode analisar desse caso? É que se você olhar para os raios, eles estão alinhados, né? Se você olhar para os raios aqui e somar o Rzão com o Rzinho, o raio da maior com o raio da menor, ou vice-versa, você vai ter exatamente a mesma distância D. Então, no caso de tangentes externas, o que a gente afirma? Que a distância entre os centros, o D é a distância entre os centros, será igual à soma dos seus raios. Então, a distância entre os centros é igual à soma dos seus raios. Tá certo? Beleza. Vamos então para o terceiro caso. Tem um desenho um pouquinho complicado, mas dá para a gente compreender muito bem. Tá aqui. Nós temos o segundo caso de tangência e o terceiro caso de posição relativas entre circunferência. O segundo caso de tangência é quando eu tenho tangentes internas, beleza? Tangentes internas, eu vou subir aqui um pouquinho, pronto, ficou melhor, né? Então vamos lá, temos aqui a primeira circunferência, circunferência menor, e temos a segunda circunferência, circunferência maior. O que a gente percebe é que elas estão se tocando também apenas em um ponto. Isso classifica elas como circunferências tangentes, certo? E aí, só que nesse caso, a tangência é por dentro, as circunferências, ou melhor, uma circunferência está interna à outra, né? A circunferência 1 está dentro da circunferência 2. E aqui você tem, ó, esse centro aqui, esse ponto aqui, onde eu estou botando o pincel, ó, esse ponto aqui, certo? Esse ponto aqui é o centro da circunferência maior, esse ponto aqui. E esse ponto aqui é o centro da circunferência menor, tá certo? Ok. Então, o que a gente vai
analisar. Perceba que se eu pegar desse centro até P, é exatamente essa distância aqui, ó, que vai ser o quê? Do centro da maior até um ponto em cima da circunferência, você já sabe, isso quer dizer o raio, por isso que eu botei Rzão, da maior. Desse ponto, que é o centro da menor, tá vendo? O centro da menor, desse ponto até o ponto P, isso é um raio, então eu botei aqui, ó, daqui para cá, o Rzinho, o raio menor. Agora, esse espaço aqui, ó, esse espaço, só esse espaçozinho aqui, ele é a distância entre o centro da maior e o centro da menor. A distância entre os centros, que a gente chamava de D. Então, está aqui, ó, a distância é esse segmento aqui, ó. É esse segmento, ok? E o que a gente pode perceber? Que se eu fizer aqui a interseção dos raios, né? Se eu pegar o raio da maior e tirar aqui esse pedaço, que é o raio da menor, se eu tirar isso aqui, ó, se eu fizer a interseção aqui, ó, se eu tirar isso aqui, se eu cortar isso aqui, sobra só esse pedacinho, que corresponde à distância entre os centros. Por isso que nas tangentes internas, a gente diz que a distância entre os centros é igual à subtração dos raios das circunferências. Então, a distância entre os centros é igual à subtração dos seus raios. Beleza? Vamos então para o quarto caso e a gente termina rapidinho aqui, ok? Vamos aí. Tem uns barulhinhos aí de fundo, mas dá para a gente me ouvir de boa, né? Vamos continuar aqui. O último caso, tem um outro caso, mas eu vou parar aqui nesse aqui, pois é o mais importante. O outro a gente dá para fazer rapidinho para vocês, apenas oralmente. Mas ó, o quarto caso aqui é quando eu tenho circunferências secantes. O que quer dizer secantes? É quando elas se tocam em dois pontos. Uma corta a outra, né? Então, elas estão se tocando em dois pontos, estão se cruzando em dois pontos, P1 e P2. Aqui eu tenho, então, subir um pouquinho aqui para enquadrar melhor para vocês. Pronto. Então, eu tenho aqui a circunferência 2, a maior, a circunferência 1, a menor. Os seus centros, a distância do centro até um ponto na circunferência é o raio. Aqui também, ó, é o outro raio da circunferência. E eu tenho aqui a distância entre os centros, que a gente já chama de D. Já conhece, já estamos familiarizados. D é a distância entre os centros. Então, nesse caso aqui, de secantes, olha a moto passando aí, né? Nesse caso aqui, de secantes, nós temos duas situações para ela, né? Quando é que elas são secantes? Quando eu tenho, claro, na questão vai te dar os raios, né? E você vai classificar pela distância dos centros, por exemplo, né? Então, numa secante, o que cairia, né, professor? Como é que seria uma pergunta desse tipo? Ele te dá uma questão, por exemplo, vou falar aqui, né? Não vou escrever aqui agora, mas pode ser que eu bote aqui um videozinho rápido para vocês. Então, professor, tá lá, a questão bem assim, ó. Uma circunferência tem raio de 8 centímetros, a outra tem raio de 6 centímetros. E a distância entre os centros é de 12 centímetros. Elas são o quê? Bom, aí você soma. 8 mais 6, 14. 14 é maior que 12. Opa, bateu nesse caso. Se eu subtrair 8 menos 6, dá 2. E 2 é menor que 12, né? Como eu falei anteriormente. Fica difícil porque não está escrito, mas tenta lembrar o que eu falei, né? Raio 8, raio 6, distância é 12. Então, ela é secante, pois a distância entre os centros é menor do que a soma dos dois raios, que deu 14, né? E a distância era 12. E a distância entre os raios é maior do que a subtração, a distância entre os centros, desculpa, a distância entre os centros é maior do que a subtração dos seus raios, pois a distância é 12 e a subtração, por exemplo, dá 2. Então, nesse caso aqui, ela é secante. Então, quando eu tenho o caso de secantes, eu tenho a distância entre os centros, né? Vamos corrigir aqui, botando um S bem aqui, né? Botar um S bem aqui em cima. A distância entre os centros será
menor que a soma dos seus, estou engolindo a letra aqui, dos seus raios, e maior do que a subtração dos seus raios. Beleza, gente? Então, aqui foi os nossos casos de relação entre circunferências. Vou ver se eu faço aqui rapidinho uma questão para que a gente possa mostrar a resolução pensando nessas condições, ok? Valeu, galera. Obrigado.